Bom dia, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Querido, nós vamos falar hoje sobre a redenção do Brasil em 2 passos. A redenção do Brasil em 2 passos. Eu creio, queridos, que Deus tem algo poderoso para poder fazer no Brasil, para poder fazer na esfera brasileira e para fazer, completando, concretizando aquilo que a palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E a redenção do Brasil, ela está muito mais próximo daquilo que a gente pensa, muito mais próximo daquilo que a gente imagina, muito mais próximo daquilo que a gente nota. Por quê? Não viés político, não viés ideológico, não viés sociológico, mas sim um princípio bíblico. Em Salmos 33, versículo 12, diz que feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. E a redenção do Brasil, ela está em 2 passos. Primeiro, nós vimos que o Brasil, vocês acompanham aqui, o Brasil tem uma promessa maravilhosa. O Brasil foi o que deu o voto de Minerva a Israel, tornando Israel como nação independente. Foi através do voto de um brasileiro em 1948, o voto de Minerva, que deu ao Brasil, ao Israel, o direito de ser um Estado com todas as prerrogativas legais eminentes naquela época e até o dia de hoje. Mas o Brasil, nós sabemos que o Brasil teve uma história, na seu início, uma história não muito boa, uma história meio complicada, onde o Brasil foi colonizado, por bandeirantes que estupraram índias. As pessoas que vinham para o Brasil, isso no seu início, em 1500, era as escórias da sociedade portuguesa, a escória da sociedade de outros países da Europa. E o Brasil ele foi construído, infelizmente, debaixo de uma base não muito triste, ou não muito feliz. Ou seja, outros países tiveram começo muito melhor do que o Brasil. Mas não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. Mas o Brasil, você vai ver nesse vídeo que o Brasil tem se tornado uma nação de adoradores. Antigamente nós exportávamos, trazia missionários, trazia cantores, trazíamos pastores de grande relevância, mas hoje, graças a Deus, o Brasil ele tem exportado, mandado para fora, como a maior nação hoje de missionários do mundo, como um centro de adoração, de adoradores em todos os cantos da terra, como armas em batalha espiritual, como armas e ferramentas em tratamento emocional, enfim, nós estamos chegando a um ápice da maturidade espiritual. Mas eu coloquei esse título, o Brasil, a redenção do Brasil em 2 passos. Queridos, o primeiro passo para se termos uma vitória contundente no Brasil é acabar com o carnaval. Veja bem o que a palavra de Deus diz, Romanos 11,16. E se as primícias são santas, a massa também é. E se a raiz é santa, também os ramos também o são. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz: porque de quem alguém é vencido, de tal se faz também servo. Ou seja, já expliquei isso aqui, se você é vencido pelo cigarro, você é servo do cigarro. Se você é vencido pela ira, você é escravo da ira. Se você é vencido pelas drogas, você é escravo das drogas. Se você é vencido pela maconha, você é escravo da maconha. E queridos, todos nós sabemos que o ano letivo do Brasil só começa depois do carnaval.
E o carnaval, né, ele é muito mais do que uma festa popular, do que uma festa de alegria, do que uma festa de felicidade, do que uma festa que as pessoas colocam emoções. O carnaval é mais do que isso. Vamos pontuar algumas coisas que acontecem no carnaval. Quando as escolas de sambas elas fazem seus enredos, eles fazem pactos constantemente com o espírito das trevas, com o demônio. Vem uma onda de demônios da África e se aliança com essas escolas de sambas. Haja em vista que muitas escolas de samba, você pode perceber, todo ano é uma atrocidade. Todo ano é algo que realmente traz um desalento, uma revolta no meio do povo de Deus e até no meio do povo secular, pessoas de princípios, família, de valores. Então, tivemos aí na última vez a Gaviões da Fiel, ela maltratando, né, cometendo sacrilégio e as blasfêmias sobre Jesus, né, colocando como se Jesus tivesse perdido para o inimigo de nossas almas. Mas isso é o contrário, Jesus que venceu e venceu bem vencido. É porque ele não lê Colossenses 3,15. Mas muito bem, quando o carnaval é instaurado a partir de janeiro, queridos, final de janeiro, começo de fevereiro, muitos demônios tomam posse, né, pela legalidade que as pessoas fazem por esses pactos, enredos de carnaval. Ou seja, quando o prefeito da cidade dá a chave ao rei Momo, o rei Momo significa o rei bacanal. O que é bacanal? É o rei da orgia, o rei da devassidão, da promiscuidade. E você perceba que há uma questão muito grande sobre isso, que muitos estudiosos, pessoas que trabalham com libertação, e já li isso em muitos livros e ouvi em muitos vídeos, que quando no período do carnaval, todos os terreiros de candomblé, né, de matriz e religião de matriz africana, elas fecham, né, e vai para e os espíritos vão para a rua. E aí você vê uma sorte de degradação, degradação de todo o sentido falando. Aí você vê, depois do carnaval, milhares de abortos, casamento destruídos, lascívia, promiscuidade, meninas sendo entregues à prostituição, abusos sexuais, né? Também como pedofilia, né? A pedofilia se instaura os pontos de prostituição, infanto juvenil, enfim, é algo terrível, é algo terrível. Logo depois do carnaval você percebe que se aumenta esses números terríveis, esses números catastróficos, esses números diabólicos. E eu creio que a redenção do Brasil, não somente eu, mas muitos estudiosos da área de libertação, a qual eu também debruço diante dos livros, é que o carnaval é um dos epicentros, é um dos ícones, é um dos porte-ídolos, é um dos altares que Deus está quebrando e vai quebrar para que o Evangelho, o reino de Deus venha a ser proclamado com toda a sua glória, louvor e adoração ao nosso Rei. Interessante que esse ano, 2020, quase o carnaval, não ia ter carnaval. Isso já ia ser maravilhoso, por questão dessa epidemia, dessa pandemia, mas por interesses escusos, pérfidos, sórdidos de alguns governantes, eles permitiram que houvesse carnaval. Infelizmente, o número de doentes no Brasil tem crescido assustadoramente e dentre tantos fatores pertinentes, um deles foi a
permissão do carnaval. Mas eu creio que já em 2021, essa festa pagã, satânica, que tem um olhar para as pessoas, os incautos, as pessoas que estão cegas de alegria, vai se transformar para a nação até mesmo um alívio quando essa festa acabar. Primeiro que as pessoas não vão gastar dinheiro, vai reduzir muito os recursos públicos, vai reduzir muito a gastadeira com coisas banais, vis. É como os governantes públicos gastassem muito dinheiro para promover a destruição. A verdade, carnaval é isso. Quando os governantes públicos, de uma forma legal, entre aspas, coloca na mão do rei Momo, das princesas, seja lá o que for, o dinheiro que era para outras finalidades, saúde, educação, segurança, na mão das pessoas do próprio povo que, sem entendimento, corre atrás de uma festa tão banal. Mas a ordem vem lá de cima, e como Deus manda, como diz a história, Deus dá, Deus tira, Deus estabelece. Eu quero que muitas pessoas, muitos líderes espirituais, muitos eruditos bíblicos, muitas pessoas que trabalham nessa área, a exemplo de Neuza Etioque, a exemplo de Valnice Milhomes, a exemplo de J.B. Carvalho, a exemplo de outras pessoas lá fora, como Scott McClough, como Ron Chaves, e dentre tantos outros pertinentes. Mas eu creio, queridos, que o fim do carnaval está próximo. O fim do carnaval está próximo. Nós sabemos que o Brasil foi construído debaixo de muito sangue, de muita atrocidade, muita injustiça, e Deus está lavando o Brasil dessa miséria. Deus está restituindo o Brasil com o número de adoradores aos milhões de adoradores. O Brasil hoje nós podemos glorificar o Senhor, porque o Brasil hoje tem sido uma das nações que tem mais adoradores do mundo. Ah, mas pastor, mas tem sempre aquelas pessoas que, queridos, no meio do joio, no meio do trigo tem um joio. No meio dos bodes, das ovelhas, tem os bodes. No meio dos pastores, existe um lobo. Você não vai querer mudar a sorte do Brasil de uma só maneira. O próprio Jesus falou que quando alguém perguntou, mas Senhor, como é que pode tirar? Nós não devemos tirar o trigo? Jesus falou, não. Tem que deixar o trigo, ou tirar o joio no meio do trigo, tem que deixar o trigo crescer no meio do joio, para que os trigos seja trigo, o joio seja joio. E naquele grande dia, um dia pertinente, num dia contundente, no grande dia do Senhor, o Senhor vai fazer a divisão, né? O que vão ficar à esquerda, o que vão ficar à direita, porque quem vai fazer essa divisão é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, o Brasil ele tem mudado essa situação. O Brasil tem mudado a situação. Você precisa, veja você que em novembro começa os ensaios das cobras de sambas, e novembro para o carnaval começar o quê? Em fevereiro. Na verdade é o ano todo que é uma indústria, né? Que realmente tem pessoas que ficam ali trabalhando, não tem outra atividade, mas nós sabemos que Deus é o Deus que abre portas, e eu creio que Deus vai abrir muitas portas para pessoas que estão ali, e sobretudo também algumas pessoas que estão ali não porque querem, até cristãos, servos de Deus. Eu creio que Deus vai mudar toda essa realidade. É como eu vi a pregação, e eu coloquei até aqui esses dias, quando Deus quer agir, baleia vira transporte, urubu vira garçom, menino vence gigante e mulher vira tempero. Então, perceba que Deus ele tem grandes coisas para fazer no Brasil. E novembro começa os ensaios da escola de samba, e os votos, os abadás aqui na Bahia são todos renovados. Só que Deus está quebrando isso, querido.